Era uma noite chuvosa na cidade, e a delegacia estava quase vazia. O sargento Almeida permanecia sentado atrás de sua mesa, cercado por papéis e relatórios. Era conhecido pela rigidez, pela voz áspera e pelo desprezo que demonstrava por qualquer coisa que não fosse prática e objetiva. Costumava afirmar que livros eram inúteis e que literatura não servia para enfrentar a realidade dura das ruas. Naquela noite, entre os objetos apreendidos em uma operação policial, havia um livro antigo de capa escura e letras douradas, já desgastadas pelo tempo. Almeida o colocara sobre a mesa com a intenção de descartá-lo no dia seguinte. Ao encará-lo com irritação, pensou que aquilo não passava de mais uma inutilidade. Foi então que ouviu uma voz, olhou ao redor e não viu ninguém. A voz parecia vir do próprio livro. A princípio, acreditou que estivesse cansado demais, talvez imaginando coisas. Contudo, a voz continuou, afirmando que inútil era aquilo que nunca fora aberto. O policial sentiu um arrepio, mas tentou manter a postura firme. Ele se perguntava se estava enlouquecendo. O livro, calmo, parecia dizer que ele só conhecia ordens e gritos, não palavras. Indignado, Almeida pensou que aquilo era absurdo. Sempre sustentara que literatura não prendia criminosos, não evitava assaltos e não salvava vítimas. O livro, porém, sustentava que a literatura salvava algo anterior ao crime: o pensamento, a consciência, a sensibilidade humana. Enquanto o policial resistia, o livro passou a mencionar histórias que atravessaram séculos. Recordou a trajetória de Dom Quixote, explicando que aquele personagem ensinava que a realidade podia ser árida, mas sem imaginação tornava-se desumana. Almeida, embora não admitisse, começava a refletir. O livro também evocou a narrativa de Os Miseráveis, destacando a história de Jean Valjean e como um gesto de compaixão fora capaz de transformar um homem marcado pela punição. A literatura, segundo a voz que ecoava, não defendia crimes, mas revelava a complexidade das escolhas humanas. Almeida lembrava-se de um jovem preso dias antes, um rapaz de 17 anos que tremia mais de medo do que de ousadia. Em silêncio, o policial passou a se perguntar se aquele jovem era apenas um criminoso ou o resultado de uma história difícil. O livro parecia insistir que, por trás de cada ficha criminal, existia uma trajetória que merecia ser compreendida. Em seguida, mencionou Vidas Secas, lembrando que a obra mostrava como a miséria e a exclusão moldavam destinos. Almeida começou a perceber que nunca havia considerado seriamente as circunstâncias que antecediam os crimes que combatia. O livro defendia que a força podia manter a ordem, mas sem compreensão ela se transformava em brutalidade. Almeida, que sempre ouviu que sentir era fraqueza, estava confuso. Pela primeira vez, admitia para si mesmo que talvez tivesse confundido dureza com justiça. Depois de longo silêncio, abriu o livro. As páginas revelavam histórias de sofrimento, coragem, erro e redenção. À medida que lia, sua impaciência inicial dava lugar à atenção. Ele compreendia que a literatura não anulava a lei, mas ampliava o olhar sobre o ser humano. Na manhã seguinte, ao receber novamente o jovem detido, o sargento percebeu que algo havia mudado dentro dele. Continuava firme em seu dever, mas passou a fazer perguntas diferentes. Quis saber sobre a escola do rapaz, sobre sua família e sobre seus sonhos interrompidos. Notou que, ao ser ouvido, o jovem falava com menos agressividade. Nos dias seguintes, Almeida sugeriu que fossem levados livros ao centro de detenção. Comentou com colegas que acreditava que a leitura poderia oferecer novas perspectivas àqueles jovens. Alguns zombaram, mas ele não se abalou. Internamente reconhecia que a literatura lhe ensinara algo essencial: compreender
não significava justificar, mas enxergar com profundidade. À noite, em casa, passou a reservar um tempo para a leitura. Já não via o livro como objeto inútil, mas como instrumento de reflexão. Em seus pensamentos, repetia a ideia de que a literatura não mudava o passado, mas podia transformar o olhar de quem ainda tinha tempo de escolher novos caminhos. Assim, o policial, antes ignorante e rude, começou a se redimir, não por abandonar a lei, mas por acrescentar humanidade à sua função. Entendeu que, entre a rigidez da autoridade e a fragilidade humana, existia um espaço onde as palavras atuavam silenciosamente, ampliando consciências, e foi nesse espaço, revelado pelas páginas daquele livro falante, que Almeida descobriu que a verdadeira força não estava apenas na imposição, mas na capacidade de compreender.